A paz de Cristo a todos e a todas. Bem, vamos à leitura da oração à Virgem Mãe, conforme anunciado no vídeo anterior. Vamos entrar numa etapa de muitas alegorias, que são simbólicos. Aí nós vamos ter uma compreensão para o livro dos Cânticos, porque já foi falado em vídeo anterior, como eu citei anteriormente, porque Jesus Cristo lhes disse que falava por parábola. Está lá nos vídeos anteriores, tá? Então não precisa nós voltarmos a esse tema. Mas vamos lá. Vamos verificar também o que eu citei, que na entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, a sua mãe passou na frente. Passou na frente quando lhe pediu um milagre, conforme o vídeo anterior, onde ele diz e chama ela de mulher. Já foi explicado, vejam o vídeo anterior, tá? Está no primeiro vídeo, se não me falha a memória. Agora, vamos a uma alegoria, um simbolismo de Maria, que é referente à palmeira. Vamos ao texto. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, então os teus seios serão como os cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como o das maçãs. Está em Cânticos 7, capítulo 7, versículo 8. Vamos mais a outro texto. Quanto à respiração da palmeira com cheiro de maçãs, vejam que palmeira produz coco. A maçãs aqui é uma referência ao cheiro do que comeu Eva, a maçã. Tá ok, pessoal? Mas vamos a um outro texto. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. O cedro do Líbano é também uma representatividade alegórica à figura de Jesus Cristo. E a palmeira, Maria. Vamos, está no Salmos 92, capítulo 92, versículo 12. Existem vários textos relacionados, mas vamos citar esse aqui agora, depois a gente cita, vamos entrar mais profundamente nesses textos, tá? Isso aqui é só para fins de entendimento. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. João, no capítulo 12, versículo 13. Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Está em João, capítulo 12, versículo 15. Então, o sentido figurado da intenção do texto em a palmeira ser jogada na entrada para que Cristo passasse sobre elas. Em outros textos tem ramos de outras árvores e tal, mas especificamente João está descrito como ramos de palmeira. A palmeira nós vamos verificar que lá em frente ao trono estariam milhares, milhões com palmas na mão e por aí vai. Mas o nosso objetivo agora é apenas para esclarecer a citação anterior, tá ok, pessoal? Então,
essa linguagem que é simbólica e conotativa é uma linguagem que é justamente para entendimento, como eu citei, referente à data determinada por Deus, para o entendimento dos textos sagrados. Vamos, eu poderia simplesmente fazer a leitura da oração à Virgem Mãe, colocando apenas o nome de Jesus Cristo, o nome de Maria, e completaria a oração. Mas por que eu não vou fazer isso? Vou fazer de forma com texto conotativo, textos que realmente são referentes ao nosso entendimento. Depois eu vou, com certeza, melhorar o canal, vou abrir caixa de diálogo e vou também abrir um Instagram, provavelmente eu vou abrir um Instagram em breve, e aí onde eu vou poder até mandar a oração já pronta. Se bem que quem quiser, a partir dessas orientações, poderão, a partir do próprio vídeo, já montarem a sua oração particular, ou até mesmo acompanhando a própria Bíblia nos Provérbios de 8 ao 31, tá ok? Mas vamos lá. Provérbios, da página 31, no versículo 8. Por que no versículo 8, como eu citei anteriormente, mediante a tantos fatos, temos mais o que? Maria, historicamente, também nasceu num dia 8, num sábado, ok? Vamos lá. Começa no versículo 8, a oração à Virgem Mãe. Então diz, o versículo 8: abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Texto de correspondência. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo que não abre a boca. Salmos, capítulo 38, versículo 13. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Marcos, capítulo 14, versículo 61. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Salmos, capítulo 39, versículo 9. Então, a partir da leitura desses versículos, poderemos ter no versículo 8 a palavra de sua mãe dizendo: filho, abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Versículo 9 de Provérbios 31. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Salmos 140, versículo 12. Salmo, capítulo 140, versículo 12. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Salmos, capítulo 82, versículo 3. Filho, a releitura do versículo 09, no seu significado, apresentamos filho, somente o filho já bastaria. Filho, Jesus, ou filho, ou Jesus. Jesus,
Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Versículo 10 de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Rubis, simbologia, amor e paixão. Vamos ao texto de correspondência. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Jó, capítulo 28, versículo 8. Porque a mulher virtuosa, a sabedoria, a mulher virtuosa, descrita na Bíblia, sempre tem seu valor comparado maior do que o rubis. Então vamos ao entendimento para falarmos desse versículo 10. Nos diria: ó mãe, mulher virtuosa, sabedoria divina, o seu valor muito excede ao de rubis, ou excede a paixão e o amor. Citei antes que o maior valor da vida não está em rubis, nem em pedras preciosas, nem em dinheiro. O que vale é a ressurreição dos corpos, a vida eterna. Então vamos ao versículo 11 de Provérbios 31. O coração do seu marido está nela confiado, assim ela não necessitará de despojo. Seu marido, São José. Despojo, vida com Jesus, vida eterna com Jesus. Há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 27. Então, o texto nos dará essa nova configuração do versículo 11. O coração de São José está nela confiado, na certeza da vida eterna com Jesus. Versículo 12. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Bem e mal, conotação com o pecado original de Eva. Vamos aos versículos de entendimento. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Romanos, capítulo 13, versículo 14. Versículo 13. Versículo 13 de Provérbios 31. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com suas mãos. Busca lã e linho, aquecimento da justiça. Cristo é o justo, os que são dele têm a sua justiça. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Traduzindo a intenção, a partir dessa leitura, vai nos dizer: busca a lã que aquece e linho, distribuindo com justiça bênçãos aos que são de Cristo e aos que o buscam. Versículo 14 de Provérbios 31. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Navio mercante,
Porque o Senhor, Deus, é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Salmos, capítulo 84, versículo 11. Tradução da interação do versículo. És, ó Mãe querida, a retidão e a obediência das leis de Deus. Versículo 15 de Provérbios 31. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Noite, quando me lembro de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Salmo, capítulo 63, versículo 6. Sempre ligada em Deus. Dar de comer aos da casa. E tornai a vosso Pai e as vossas famílias, e vinde a mim, eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Gênesis, capítulo 45, versículo 18. Tarefa das servas. Santo Agostinho. Bênçãos recebidas do céu. Servas de Maria Imaculada, reconhecida em 1917. Vamos à interpretação do versículo 15. Levanta-se juntamente com suas servas e distribui bênçãos a todas as famílias de Deus. As servas aqui são suas companheiras, suas servas, as companheiras descritas conforme leitura anterior. As 60 rainhas, as 80 concubinas e as virgens sem números, ok? Vamos ao versículo 16 do Provérbios 31. Examinam a propriedade e adquire-a. Plantam uma vinha com o fruto de suas mãos. Examinam a propriedade. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João, capítulo 5, versículo 39. Plantam uma vinha, povo escolhido por Deus. Trouxeste uma vinha do Egito, e lançaste fora os gentios, e a plantaste. Salmos, capítulo 80, versículo 8. Fruto de suas mãos, bênçãos pelas ofertas dos justos, pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com a bênção dos altos céus, com a bênção do abismo que está embaixo, com a bênção dos seios e da madre. Gênesis, capítulo 49, versículo 25. Vamos ao que nos diz então o versículo 16 no seu novo entendimento. Observas o povo de Deus, faz dele um só rebanho e os abençoa. Versículo 17 de Provérbios 31. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Cinge os seus lombos de força. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Efésios, capítulo 6, versículo 14, significa a armadura de Deus. Fortalece seus braços, entregar-se com vontade ao trabalho. Cinge os teus lombos de força e fortalece os seus braços. Provérbios, capítulo 31, versículo 17. Vamos ao entendimento do que nos diz o versículo 17. Revestida és, ó Mãe interventora junto à Trindade Santa.
Vamos ao versículo 18 de Provérbios 31. Vê que é boa a sua mercadoria e sua lâmpada não se apaga de noite. Boa mercadoria, a canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. Apocalipse 18, 13. Apocalipse capítulo 18, versículo 13. Lâmpada não se apaga de noite. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos capítulo 119, versículo 105. Vamos ao entendimento do texto. Revestida és como santa e propriedade divina. Versículo 19 de Provérbios 31. Estende as suas mãos ao fuso, e suas mãos pegam na roca. Fuso e roca, artefato de fiação antiga. Aqui também tem uma representação visual e alegórica das folhas da palmeira tocando no tronco. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, clamando: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. João capítulo 12, versículo 13. Segundo a história, Maria também era costureira, tá? Ela costurava. Então, fuso e roca são artefatos antigos de fiação. Ok, pessoal? Vamos em frente. Diz-nos mais que o justo florescerá como a palmeira, que será como o cedro no Líbano. Salmos capítulo 92, versículo 12. Vamos ao entendimento do texto. Do meu jardim te comparo a palmeira, sempre com suas mãos distribuindo bênçãos a todos os filhos de Deus. Vamos ao versículo 20 de Provérbios 31. Abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Versículo 21 de Provérbios 31. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlate. Neve. Eu, Senhor, ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Nos dizendo que não teme frio, é proteção divina. Vestida de escarlate, por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Isaías capítulo 63, versículo 2. A cor vermelha é a cor chama, sangue do cordeiro. Vamos ao entendimento do versículo, que nos diz: temos em ti, nossa mãe, a proteção divina, pois somos banhados no sangue do cordeiro. Versículo 22 de Provérbios 31. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Cobertas de tapeçaria, tecido grosso, manto, seda e púrpura, pureza, cor das realezas. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça,
Marcos, capítulo 15, versículo 17. Vamos ao que nos diz o versículo 22 de Provérbios, capítulo 22 de Provérbios. Cubra-nos com teu manto real, ó nossa mãe. Versículo 23 de Provérbios 31. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciões da terra. Seu marido é São José. As portas são geralmente lugar de passagem, entrada e saída. Nesse caso, nesse texto, está designando as portas como portas da igreja, tá? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Anciões da terra, pessoa de idade e sábia, preso ainda à terra, árvore que não tem folha. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. Nos dando o entendimento que reinam com o Senhor. Vamos ao que diz então o versículo 23. São José é conhecido nas igrejas e também é louvado. De fato, São José é louvado. Vamos ao que nos diz o versículo 24 de Provérbios 31. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cinto aos mercadores. Linho fino. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E com palmas nas suas mãos. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Justiça em Cristo. O entendimento. Mercadores da fé. Na atualidade, os cintos usados pelos romeiros, peões, caminhoneiros e etc. Porque nos diz outro texto, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de pratas, é maior seu lucro que o ouro mais fino. Provérbios, capítulo 3, versículo 14. Traduzindo o versículo: todos os teus filhos te honram com cintos, fitas, medalhas, fivelas, porque conhecem a tua justiça. Versículo 25 de Provérbios 31. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Dia futuro. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Veio a salvação de Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Vamos ao entendimento do versículo 25. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com a volta do Senhor. Vamos ao que nos diz o versículo 26 de Provérbios 31. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. Salmo, capítulo 37, versículo 30. Esse texto não precisa de um outro entendimento, porque está nos dizendo justamente que Maria abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Texto válido tanto para
o que diz Jesus como ao que diz Maria. Versículo 27 de Provérbios 31. Está atento ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Está atento ao andamento da casa, vigilante, concentrada. Não come o pão da preguiça, não procratiza, faz tudo no momento certo. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estais atentos às palavras da minha boca. Provérbios, capítulo 7, versículo 24. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Vamos ao entendimento do versículo 27. Cuidas de todos na terra e não te cansas de distribuir bênçãos àqueles que em ti confiam. Cuidas de todos na terra e não te cansas de distribuir bênçãos àqueles em ti confiam. Versículo 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. O marido que louva a esposa, que a esposa é santa, ok? E os seus filhos, aqui, são nós, o que cremos em Maria, são os seus filhos, aqueles que louvam Maria, ok? Vamos a um texto de entendimento. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. Gênesis, capítulo 36, versículo 6. Vamos ao que diz então o versículo 28 na sua releitura. Levantamos nós, seus filhos, e chamamos-os de a bem-aventurada. São José também, e ele a louva. Versículo 29 de Provérbios 31. Muitas filhas de Deus têm procedido virtuosamente, mas tu és de toda a mais excelente. Diríamos que a mais excelente, mas tu, ó Virgem Santa, és de toda a mais excelente. Excelente. Não precisa um outro versículo de entendimento, já é direto. Mas vamos fazer aqui um outro só para... Famoso e quão aprazível és, ó amor, em delícias. Cântico, capítulo 7, versículo 6. Versículo 30. Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Vaidade são obras de engano, no tempo da sua visitação perecerão. Jeremias, capítulo 51, versículo 18. Esse versículo 30 também não precisa de um outro entendimento, nos dizendo que Maria não era uma mulher vaidosa, e sim temente a Deus. Versículo 31. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas, nas igrejas. Abre a tua mão e farta os desejos de todos os viventes. Salmos 145, versículo 16. Versículo 31, numa tradução da releitura: todos os pedidos que faço a ti em oração são retornados a mim cheios de bênção. Amém. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui e no próximo nós vamos retornar à releitura do livro dos Cânticos. Não se preocupem, vocês podem até fazer uma montagem da oração diretamente pelo vídeo, né? Ou mais tarde, brevemente eu vou abrir um canal junto ao Instagram e também o canal junto ao YouTube,
para a conversação. E aí, aquele que precisar ou desejar, melhor dizendo, eu enviarei por e-mail a oração já pronta, tá? Tá ok, pessoal? Sem custo nenhum, porque o interesse não é